Dia 29 de agosto marca a chegada nos cinemas do terceiro longa do diretor Kleber Mendonça. Depois de O Som ao Redor e Aquários, ele chega agora com Bacurau. E que porrada de filme, né, Ju? Kleber Mendonça e Juliana Dornelles, né? Exatamente, o Juliano Dornelles, que era designer de produção dos dois filmes anteriores dele, e agora tá co-dirigindo esse filme com o Kleber Mendonça. Porrada é pouco. Eu confesso que eu não tinha assistido o trailer, eu só tinha, né, sido impactada pelo buzz mesmo, né, do lançamento, do desempenho do filme, né, no Festival de Cannes, ganhando o prêmio do júri, né, que já jogou a expectativa da gente na estratosfera, mas cheguei sem saber muito do que se tratava a história, e eu vou ser bem honesta com vocês, eu amei o filme. Nós amamos, né, porque é o filme, assim como as outras obras anteriores do Kleber, né, tá falando sobre nossa sociedade. Momentos distintos dela, né, e sobre diferentes nuances, só que tá falando sobre a nossa sociedade, né? Quem somos como país, né? Para onde a gente está caminhando, né, ou para onde a gente já chegou, infelizmente, porque esse filme Bacurau, ele começa com uma história que se passaria um poucos anos no futuro, mas em muitos momentos da história parece que já é o presente, porque as coisas que são mostradas ali. Brevemente a sinopse do filme, né? Bacurau é o nome de uma cidadezinha lá no interior do sertão do Pernambuco, que não existe, não é uma cidade ficcional, e os moradores de repente descobrem que a cidade sumiu do mapa, né? Ela não consta mais no mapa, né? Uma cidadezinha bem pequena, e aí começa a acontecer algumas coisas estranhas ali, né? Moradores vendo drones sobrevoando a região, né? Forasteiros que aparecem do nada assim, aí pessoas acabam aparecendo mortas. Aparecendo mortas numa região assim que era relativamente tranquila ali há algum tempo. E claro, a gente vai conhecendo nesse meio entendendo os personagens. A ameaça, né? O que é essa ameaça? E conhecendo os personagens dessa cidade, né? Por exemplo, a personagem da Sônia Braga, que repete aqui uma parceria com o Kleber Mendonça também. Ela que foi a protagonista lá de Aquários, e aqui ela tem uma personagem que é coadjuvante, mas é tão importante para a história quanto os outros também. Ela faz uma médica chamada Domingas, né? Que é excepcional também. A de Sônia Braga, gente. Ela arrebenta, é excepcional. E a gente vai conhecendo então alguns desses personagens desse lugar, né? Como ela, né? A gente conhece ali o Plínio, que é uma espécie ali de professor, um cara que meio que fosse um coordenador informal da cidade. Ele não é político, mas ele age como tal ali. Porque como toda cidade, quase todas, a maioria das cidades, ela é governada por um político corrupto, sem escrúpulos, que não tem interesse nenhum na coisa pública. Que só quer usar as pessoas para atingir seus objetivos pessoais. Só que as pessoas de Bacurau têm consciência disso e elas meio que desenvolveram ali formas de se autogovernar. Então isso é muito interessante no filme, porque vai construindo essa percepção de que o povo, apesar de viver de uma forma até miserável, porque tá ali sem recursos básicos, como a água, por exemplo, que é uma questão que é muito falada no filme, eles conseguiram uma forma de juntos se organizarem e se autogovernarem, meio que ignorando, né, esse político ou seja, é um mal que a gente tem que conviver, mas a gente não necessariamente precisa tolerar, né? Exatamente. Então a gente vai vendo ao longo desse percurso, dessa história, que até metade do filme assim fica assim, tá, mas sobre exatamente o que é esse filme, né? Você começa a perceber alguns tons assim, né, de um lugar isolado, de repente se vê sendo visitado por entidades estranhas àquele lugar, e você lembra, aqueles filmes antigos de faroeste tinha muito disso, né? Uma ameaça que chega para a cidade, mas você não enxerga ainda a ameaça. Qual é a ameaça real? Tudo bem, então surgem os corpos ali, as pessoas foram assassinadas ali nas proximidades, mas quem fez isso, por que fez isso? Então todo mundo está no escuro. A partir daí, de repente, em determinado momento da trama, lá na segunda metade do filme mais ou menos, as coisas começam a pegar fogo e a gente descobre que tem um grupo de forasteiros estrangeiros que vieram para o Brasil, para aquela região especificamente, com a ajuda de 2 brasileiros. E mais o governo local, né? Mais o político ali da região, porque eles elegeram Bacurau como uma cidade que eles iam fazer um jogo de um safari humano. Tipo um safari humano, caçar pessoas, entendeu? Então, assim, é bizarro, porque até você entender o que tá... E, assim, nunca isso é dito claramente. Você vai entendendo que é isso que tá acontecendo, e é o que dá mais angústia, entendeu? Você vendo o filme, porque você vê aquela rotina daquela cidade ali, as pessoas tentando sobreviver, se organizando da forma mais civilizada possível. Dentro do possível, da perspectiva deles, aos nossos olhos.
E em paralelo, você vê esse grupo chegando na euforia mesmo, na perspectiva de caçar pessoas, entendeu? Num jogo que se pontua matando pessoas. E aí dá início pra mim o que é a questão uma das mais importantes do filme, que é essa discussão sobre civilização e barbárie que permeia a gente desde sempre. Afinal, o que é ser civilizado, o que é bárbaro? Aos olhos do estrangeiro, os moradores de Bacurau são selvagens, bárbaros, que, né? Bichos, entendeu? E o Kleber, inclusive, simboliza muito isso, mostrando determinados moradores que vivem, assim, partes mais isoladas e que vivem de cultivo e estão, assim, nus, né? O tempo todo. Andam nus em casa. Então, o cara que chega dali, pô, olha lá, é o aborígene, é o índio, né? O selvagem, que eu posso fazer com ele o que eu quiser. Então a cidade, e aí é que é o momento de virada, a cidade, ela tem uma história. O povo daquela cidade tem uma história. E tem uma história de resistência, né? Eles têm e preservam o legado da memória. Porque ao longo do filme, várias vezes tem sequências em que mostram, aqui é o museu. Tem um personagem perguntando, você não vai visitar o museu da cidade? E ninguém nunca entra, a gente nunca vê o que tem lá dentro. O que tem esse museu, né? Afinal, né? Então, quando parte o filme realmente... A gente não vai dar spoiler muito específico aqui, embora a gente já tenha falado bastante da trama em si. Mas né? É importante pra gente poder... Contextualizar, né? Que, na verdade, as coisas não são tão fáceis assim como os estrangeiros imaginavam. Porque o povo de Bacurau é um povo subversivo. Sempre foi resistente à opressão. E eles tentam e a história toda é exatamente essa, eles se organizando para resistir, né, e combater esse mal externo que se aproxima deles, né? Então, isso tudo depois de a gente ter conhecido os personagens, né? O Pacote, né, que é um ex-matador, tem até ao longo do filme tem alguns momentos em que se alude que ele era realmente um matador profissional, né, um matador de aluguel, porque as pessoas estão assistindo vídeos top 10 tecos, né? Tipo, que aí mostra momentos em que ele teria execuções, né? E tal. E, ao mesmo tempo, tem um personagem chamado Lunga, que seria uma espécie de lampião, assim, moderno, que vive isolado, né? Ele é um cara que está totalmente à margem e que a população vai recorrer a ele nesse momento de angústia maior, que precisa, né, encontrar formas de se defender desses forasteiros que chegaram ali. Só que tem outra questão, né? Toda a questão do grupo dos forasteiros também, que são, como a gente falou lá atrás, auxiliados por 2 brasileiros. Quando eles estão lá na reunião, então a gente vai fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos atacar ali, não sei o quê. Esses 2 brasileiros, um casal, eles estão ali, não, porque a gente vai fazer parte do plano, né, não sei o quê, a gente é lá do Sudeste, inclusive, uma região muito parecida de onde vocês vêm. Aí os colonizada por italianos e alemães, nós somos como vocês. Aí o estrangeiro ri pra ele, não, peraí, você não é igual a mim, né? E que é uma porradaça nessa coisa do entreguismo que se vê muito por aí, da classe média que a gente tem no Brasil. Do viralatismo do brasileiro. De achar que ele é elite. Ele não é elite. Sobre os ódios da elite lá de fora, ele é só um latino. Não interessa se é branco, se é pardo, se é moreno. É brasileiro. E a pessoa que nasce no Brasil é brasileira. Independentemente da origem que a sua família possa ter, e se a família teve origem não sei aonde, por algum motivo veio pra cá. E com certeza, na maioria das vezes, não foi um bom motivo. Entendeu? Então, assim, é legal valorizar o legado e o passado, mas o que o filme também fala é isso, da questão de quem somos, como nós como povo, né, fomos nos construindo, né, e desse conceito. Afinal, é exatamente tudo que eu falei, o filme todo você vai vendo, poxa, como é que uma cidadezinha tão pequena consegue manter esse nível de civilidade, mas aos olhos de consciência do outro, também, né? Mas aos olhos do outro, nós somos os selvagens, nós somos os bárbaros, que merecemos, né, sermos subjugados, né, violentados, né? Então, inclusive, um dos forasteiros em algum momento fala, nossa, pra que tanta violência? São selvagens. Ou seja, você, por pior que seja, por mais terras que tenha conquistado, povos que tenha destruído, nações inteiras, né, estupros e histórias horríveis,
você ainda acha que você é superior e deve civilizar. Então, o que afinal de contas é civilizar, ser civilizado? É só ter tecnologia? É só ter dinheiro? Não necessariamente, entendeu? Então, eu acho que é um filme essencial para se refletir sobre isso. E a gente pensar por que a gente se coloca numa posição tão subserviente com relação aos outros povos. De achar que tudo que lá fora é melhor, né? É melhor do que a gente tem aqui. Porque não valorizaram a nossa diversidade, né? Então, o filme, inclusive, abre muito com isso, com o discurso de um personagem durante um velório, bem no início do filme, falando isso, né? Minha mãe teve filho assim, assado, um virou médico, o outro é pedreiro, o outro é arquiteto. Falando da diversidade do Brasil. Você tem tudo isso aqui dentro. E o próprio elenco, os próprios personagens do filme são muito diversos. Você tem trans, você tem gay, você tem lésbica, você tem prostituta, você tem... Aliás, tem uma passagem que é curiosa, né? Porque o político da região vai lá e pega uma prostituta pra levar lá, né? Pra se divertir, entre aspas, né? E só que ele tinha histórico de maltratar essa menina, né? Durante esses trabalhos. E aí uma senhora vem... A cafetina lembra, né? Não esqueça, meu senhor, né? Prostituta também vota. Puta vota. Trata ela direito. Então, assim, pra vocês verem como esse filme é rico... Ele tem muitas camadas. Que a gente poderia ficar horas e horas e horas falando sobre metáforas e alegorias que são feitas, né, no roteiro, das ótimas interpretações, em especial, assim, claro, a gente sempre fala da Sônia Braga, porque a Sônia Braga já é um patrimônio nacional. Mas a gente tem algumas atuações muito boas, né? Esse personagem que faz o Pacote, o Lunga, o Plínio. Entendeu? Então são você muito tem um bons. elenco muito diverso, de caras desconhecidos na grande maioria. E muito expressivos, né? São atores, assim, que eu não sei se são profissionais lá da região, lá de Pernambuco. Não foi a fundo para entender a construção do elenco. Percebe-se que são pessoas de extremo talento, porque são muito expressivas. Você vê realmente nas ações e nas reações que eles vão tendo ao longo da história, em vários momentos distintos, que são pessoas realmente de muita capacidade, sabe? De realmente merecem ser mais conhecidos. Exatamente. Estarem em mais trabalhos. Então, assim, o filme, hoje, né, foi divulgado o filme que vai ser indicado, né, a tentar ser candidato ao Oscar, e infelizmente não foi escolhido, mas a gente também não pode dizer infelizmente num nível assim, porque a gente também não assistiu o filme que foi indicado ainda, né? Mas com certeza é um filme que vai entrar para a história do cinema brasileiro, porque além de tudo, uma coisa que eu comentei muito com o Davi quando eu saí do cinema, é um filme que tem cara de filme brasileiro, sabe? E é um filme multigênero também. Então, o gênero principal dele seria faroeste, né? Mas ele namora, ele flerta com um pouco de muita coisa, sabe? E faz dar certo, sabe? Isso aqui é o mais bizarro, no bom sentido, porque geralmente quando você pega filme, mas tá falando sci-fi, faroeste, tem tons de humor negro, violento, gore, mas como que isso tudo junto vai dar certo? Aqui dá certo. E sem perder eu não sei, gente, talvez uma pessoa que tenha muito mais conhecimento sobre cinema brasileiro consiga entender o que eu tô tentando dizer. Mas quem já assistiu muitos filmes até antigos sabe que tem algumas coisas que parecem características muito peculiares, a né? linguagem do cinema brasileiro. Então, quando você assiste Bacurau, você sabe que é um filme brasileiro, mas é um filme brasileiro de muita qualidade, muita originalidade, uma história muito original. Então, assim, aquele tipo de filme, assim, caraca, você tem que assistir, entendeu? Você tem que assistir, você tem que se deixar impactar pelas mensagens que ele traz. E é um filme para ser discutido e para ser revisto, né? E para ser estudado, celebrado. E a gente tem que cada vez mais incentivar o cinema brasileiro. Porque, olha aí, se a gente consegue ter uma produção desse nível, né, a gente tem que incentivar, entendeu? Histórias assim que tratam de diversidade, que dão visibilidade, que fazem a gente refletir sobre as questões que a gente está vivendo, tanto políticas quanto sociais. Então é nosso papel do cidadão prestigiar o que tem de melhor na nossa cultura. Então vá ao cinema e prestigie. Isso aí, recado tá dado. Bacurau é um belo de um filme, puta filme, que tem que ser reconhecido e visto principalmente por um público grande. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir aqui se você gostou da nossa análise, né? Sim, e se você viu o filme também, né? Comenta aqui com a gente. Suas impressões, quais outras mensagens você captou, e não deixe de se inscrever para acompanhar a gente. Até o próximo.